Vamos lá, gente. Terminando hoje uma série de palestras com esse tema que é percebendo Deus por detrás das cortinas da vida. Lembrando sempre que essa ideia de perceber Deus por detrás da cortina da vida, ela precisa ser enxergada de duas formas. A primeira é a forma como nós percebemos tudo o que acontece conosco. Por mais que nós tenhamos inteligência, QI, sabedoria, nós conseguimos alcançar e perceber a vida até um limite. Além disso, nós não conseguimos ir. Então, vamos chamar esse limite de cortina. Nesse limite, que é a cortina por trás dele, há uma realidade onde nós não conseguimos alcançar com a nossa percepção. Ela precisa nos ser mostrada. E tem horas que Deus mostra essa realidade e nos permite alcançar essa cena maior por trás de tudo, onde Ele normalmente o faz para que nosso coração seja centralizado. Hoje, o nosso assunto, para encerrar essa série, é bem específico a respeito disso, porque eu quero trazer a nossa mente para uma questão que é muito comum a todos nós. Por trás do mundo, da forma que nós enxergamos e percebemos e vivemos, há uma atividade maior, uma atividade espiritual. Existe um mundo espiritual que nos circunda, que está agindo e está acontecendo além de nós mesmos. Eu acho interessante que, volta e meia, por mais que a humanidade tente negar esse mundo, ela cria algum subterfúgio porque ela sente necessidade de vivenciar esse mundo. Então, vou dar um exemplo que eu usei semana passada. Hoje eu vejo as pessoas agradecerem o universo pelas coisas que acontecem na sua vida. Eu acho que você já ouviu isso em algum momento. Não, o universo está conspirando, gratidão ao universo, gratidão é uma palavra que as pessoas substituíram por obrigado. Elas vão criando formas de interpretar esse mundo espiritual que está à nossa volta. Mas eu também falei que diante da percepção da existência de um Deus, para mim, Cláudio, pelo menos, não sei como isso é para você, é muito mais difícil eu crer que um universo conspire ao meu favor do que a existência de um Deus que se movimenta, age, sem precisar a meu favor. Por que as pessoas preferem, às vezes, falar que esse mundo espiritual é o universo e não é Deus? Porque quando eu jogo a responsabilidade de fatos que estão além de mim para o universo, eu crio, nesse ambiente chamado universo totalmente impessoal, uma pessoa que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que como eu gostaria que Deus fosse. Eu não preciso obedecer essa pessoa, eu não preciso, na verdade, nem compreendê-la, eu não preciso, na verdade, nem saber a respeito dela, é o universo. Quando eu transformo esse atrás das cortinas com um cenário onde Deus está agindo, nós começamos a ser exigidos. E nós não gostamos de sermos exigidos. Porque eu falo que Deus é um ser soberano, eu tenho primeiramente que me colocar num papel de inferioridade. E nenhum de nós gostamos de sermos colocados e nem sermos questionados como inferiores. Quando eu falo que esse Deus soberano tem vontade própria, eu vou estar dizendo automaticamente que a minha vontade é inferior à dele. Mas quando eu vou para as questões das Escrituras, ela tenta nos alertar a respeito, olha, percebam a vida a partir da existência de um Deus soberano, pessoal, que tem vontade própria e mais, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser seguido e obedecido. É difícil? É, mas inviável não é. Então, se você está me ouvindo agora, eu queria que você simplesmente lhe desse a oportunidade de entender a respeito do que eu estou falando. Porque, da onde a gente está em relação à cortina, o que acontece naturalmente é que as dificuldades e os problemas da vida, elas vão nos cegando para essa questão espiritual. Elas vão nos limitando. Nós começamos a enxergar a vida a partir daquilo que nos desafia e deixamos de crer e confiar na existência de alguém que está cuidando de nós. Isso me fez lembrar de um filme que passou em 1999, chamado À Primeira Vista, que é baseado em histórias reais. Esse homem chamado Virgil, ele era cego e a maior vontade dele era enxergar. A maior vontade dele.
ele era massagista, aí essa moça que está com ele aí no slide que eu estou passando, ela vai nele, ele trata ela e ela se comove pela cegueira dele. Ela se comovendo pela cegueira dele, ela começa a estudar a respeito das causas da cegueira dele. Ela estuda e acha um tratamento. Ela fala, Virgil, você pode passar a enxergar. No começo ele tem muito medo, mas como assim? Eu quase sempre tive cego, essa cegueira tomou conta de mim na infância, como que eu posso passar a enxergar? Não, você quer tentar? E ela insiste, e ele topa ser tratado. Ele topou ser tratado, fez a cirurgia que corrigiria a cegueira dele, e nos próximos dias de sua vida, ele começou a enxergar. Mas pasmem, às vezes a gente acha que o maior desejo de alguém que está cego é querer enxergar. Mas quando foi lhe dado uma nova percepção da realidade, o primeiro impacto disso no coração dele foi um choque. Ele ficou chocado, ele não conseguia mais entender as coisas. A realidade mudou de uma forma tão drástica que ele começou a se sentir agredido por aquilo que vinha contra ele. E quando a gente é apresentado para uma realidade espiritual de um Deus soberano, poderoso, que nos ama, mas que também pede a nossa obediência, que na verdade, às vezes parece que está nos punindo, mas na verdade está nos corrigindo, às vezes essa realidade se torna tão agressiva quanto para a gente. Nós queremos enxergar, mas quando a coisa se torna clara, a gente se fecha. A gente não quer mais enxergar. E é nesse tema que eu quero falar a respeito de mais uma vivência do profeta Eliseu, profeta do Antigo Testamento, do reino do norte de Israel, dentro da realidade de Israel. Esse texto está no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Ele diz assim: o que está acontecendo aqui é o seguinte: Israel estava sendo invadida pelo reino da Síria. Deixa eu te passar a cena antes para fazer sentido, para não virar pretexto. Israel sendo invadida pelo reino da Síria, ela era uma nação inferior. Só que, como eu venho dizendo ao longo do mês, havia em Israel alguns homens separados para falar da parte de Deus. Nesse cenário aí, esse homem é Eliseu. Só que Eliseu foi o primeiro GPS de Deus da história da humanidade. Porque quando a Síria fala assim, nós vamos pegar Israel que vai para lá, Deus virava para Eliseu, avisa Israel que a Síria está indo para lá. Aí Israel mudava de lugar. Aí daqui a pouco o rei da Síria ficava intrigado, falava assim, cara, como é que eles descobriram isso? Aí, vamos atacar eles lá, que agora eu sei que eles estão lá. Aí vinha Deus, falava com Eliseu e falava assim, avisa que eles estão indo para lá agora. Aí o Israel se movia para o outro canto, quando o rei da Síria chegava naquele lugar, não encontrava. Chegou uma hora que o rei da Síria ficou indignado, falou, como é que esse pessoal sabe que eu vou chegar lá para atacar eles antes da gente chegar lá? Aí alguém falou, tem um tal de Eliseu, homem de Deus, que ele conta a história antes, porque Deus fala com ele. Fala, então vamos pegar esse tal de Eliseu, esse cara é o X9 da questão, ele é o caguete da história. E eles montam toda uma armadilha para Eliseu. Eliseu vai dormir numa cidade chamada Dotã, e nisso o exército da Síria manda um monte de carros de guerra e homens para cercar a cidade só para pegar Eliseu, para que eles pudessem atacar o povo de Israel. E é nessa cena que acontece essa história que eu vou ler para vocês agora. Dotã, cercada pelos carros de guerra sírios, e Eliseu dormindo numa boa a noite toda sem saber o que esperava ele no dia seguinte. Parece muito com a gente. Às vezes a gente dorme esperando que o dia seguinte seja de um jeito, acontece alguma coisa além de nós mesmos, e o dia seguinte acontece de outro jeito. Tem dia que eu acordo assim, hoje o dia vai ser uma uva, vai ser uma belezinha, não vou ter problema com nada. Aí até tocar o telefone, aí você começa a descobrir que o dia vai virar um inferno, que você tem um monte de coisa para resolver, chega a conta para pagar que a gente não esperava, cobram a gente daquilo que a gente nunca quis ser cobrado. Às vezes a vida é assim. É uma cena parecida com essa que acontece na vida de Eliseu, e aí vamos conversar e entender o que Deus fez nessa história. O servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, não falando com Deus agora, nesse momento, mas falando com Eliseu. Meu Senhor, o que faremos?
O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Desse meu discípulo, abre os olhos dele. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor e disse assim: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido, e Eliseu lhes disse: esse não é o caminho e nem a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Eliseu falou assim: já que eles não estavam enxergando Eliseu, então vocês vão para onde vocês vão achar o tal do Eliseu. E os guiou até a cidade de Samaria. Se você não sabe, Samaria era a capital de Israel. Então o que fez Eliseu? Ele pegou aqueles homens cegados por Deus através da oração dele e carregou esses homens como se não fosse ele para encontrá-lo no meio do exército dele. Armou uma cilada. Então vamos lá, e os caras foram. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Foi uma cena mais ou menos assim. O Palmeiras chegou no estádio do Corinthians, lá no estadião. Aí quando o Palmeiras chegou lá, um corintiano crente falou assim: Senhor, cega eles. Aí só viu-se verde. Aí eles olharam para o estádio do Corinthians, só viu tudo verde. Quando eles chegaram no meio do estádio do Corinthians, Senhor, agora deixa eles ver onde eles estão. E colocaram uma torcida palmeirense no meio da nação corintiana. Vocês imaginam o que ia acontecer, né? Foi a cena foi essa. Eliseu colocou os homens da Síria no meio do exército de Samaria. O que você espera que aconteça aí nessa cena? Agora ferrou, vai morrer todo mundo. Vão passar a faca, o facão, a peixeira, o que tiver vai. Mas olha o que acontece com essa história. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam no centro de Samaria. Quando o rei de Israel os ouviu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Meu pai era uma forma carinhosa dos reis chamarem os profetas, porque entendiam que os profetas eram homens da parte de Deus. Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor, ou seja, ao seu rei. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-lhes de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Um desfecho que não era esperado quando você encontra uma nação de palmeirense no meio de uma torcida corintiana. Mas foi esse o desfecho da história. O que eu quero dizer aqui é que todos nós somos cegos espirituais. Basta a vida apertar um pouquinho que a gente perde a percepção de que existe um mundo espiritual à volta do nosso. E hoje me parece que dentro do rol das pessoas que consideram a existência de um Deus, essa realidade se torna cada vez mais presente. Existe um imediatismo tão grande para que as coisas aconteçam e se resolvam na nossa vida, que a gente ignora que existe um mundo espiritual, e vou falar aqui, adiantando já a prosa, conspirando ao nosso favor. O nosso desafio é entender primeiramente aqui essa noite de que nós somos incapazes de enxergar esse mundo e as realidades desse mundo por conta própria. A gente precisa, como aquele moço, de alguém indicando que existem pessoas no mundo espiritual à nossa volta, existem seres à nossa volta que estão nos guardando também. E quem envia esses seres, não é quem nos dá visibilidade desses seres, hoje em dia já não é mais Eliseu, é Jesus. Porque a nossa realidade, sem perceber isso, infelizmente, é muito, mas muito complicada. Existe um outro filme que passou em 2008, ele foi feito em cima de um livro chamado Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu não sei quantos aqui leram esse livro ou assistiram esse filme. Mas esse filme, quando eu assisti, ele me impactou profundamente, porque esse filme me mostrou o que é a natureza humana. A história do filme, sem ser muito extenso, ela diz o seguinte:
Estava todo mundo tocando a sua vida normalmente e de repente um cara fica cego, no meio do trânsito. Esse cara fica cego, ele é um médico e a sua esposa pega ele e leva no outro médico. Quando leva no outro médico, todas as pessoas que tiveram contato com eles naquele ambiente, elas começam a ficar cegas também. E o relato era o seguinte: nós estamos vendo tudo branco. Esse negócio se espalha de uma forma tão grande que todo mundo fica cego no mundo inteiro. A única que não fica... Pode desligar, Pablo, deixa só aquele lá, a gente vai... É melhor do que ele ficar piscando. A única pessoa que não fica cega é a esposa do médico. Agora imagina você sendo a única pessoa que enxerga numa realidade onde ninguém mais enxerga. E o que impactou meu coração foi o seguinte: quando o ser humano perdeu a visão, eles começaram a se degradar cada vez mais. Eles pararam de se limpar, eles pararam de comer, as ruas ficaram imundas. A realidade, quando a cegueira toma conta da nossa vida, é que nós voltamos às nossas necessidades mais primárias. Cláudio, o que isso tem a ver comigo? Faz uma análise muito clara do seu coração, pessoal, se possível, do que acontece com você, dos sentimentos que tomam conta da sua vida, quando você perde a percepção de que Deus está cuidando da sua história. Quais são os primeiros sentimentos que vêm na sua vida? Essa semana eu passei por 2 experiências terríveis, que eu não gostaria de passar. Uma, fui eu mesmo, e se não fosse uma pessoa me abrir os olhos, eu tinha feito besteira. Eu fui tomado, por causa de um assunto, de uma raiva tão profunda, gente, que meus olhos fecharam, eu só vi o problema. E eu fui que nem um leão para cima do problema. Isso que eu não falo com orgulho, até com vergonha, me fez deixar de enxergar que existia uma realidade maior em torno de tudo isso. E essa pessoa que naquele momento estava, acredito eu, que mais em comunhão com Deus, porque quando ela ouviu o problema, ela falou: Cláudio, eu fui orar, eu fui ler a Bíblia, e só por isso eu resolvi te falar a respeito disso. Eu acredito que ela buscou a Deus primeiro, até para saber o que me dizia. Ela falou assim: cara, você não está agindo com clareza. Você precisa rever a sua ação. Aquilo me fez pensar. Porque quando foi me tirada a percepção da realidade espiritual, aquilo que eu não conseguia enxergar mais naquela situação, eu quis agir com o primeiro impulso do meu coração. E quando nós perdemos a percepção da vida e do mundo espiritual à nossa volta, a nossa natureza faz com que a gente haja com o primeiro impulso que vem do coração. A gente briga, a gente quer bater, a gente quer ter a razão. A nossa vaidade parece que nesse momento ela toma conta da gente e quer que a gente resolva do nosso jeito, que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Por isso é importante, às vezes a gente precisa ter pessoas na nossa volta que tenham uma percepção da vida espiritual muito clara, que nós tenhamos a coragem, a humildade e que nós demos a ela, passemos a dar a ela a liberdade de falar assim: cara, você está errado. Você está errado. Porque a nossa natureza, quando a gente perde a percepção da vida e começa a olhar para o problema que é apresentado, é esquecer que Deus existe, que Deus que nada, quem resolve sou eu. Essa é a nossa natureza. E essa natureza, ela começa a participar da nossa vida lá em Gênesis capítulo 3. Que nos versículos 5 e 6, quando Deus havia falado para a humanidade simplesmente assim: vocês podem usar de tudo de bom que eu tenho, só não pode usar da árvore do conhecimento do bem e do mal, entra o diabo na história, na figura da serpente. Gente, essa semana eu percebi uma coisa nessa fala do diabo, e olha que eu repito ela aqui, hein, que eu não tinha nunca percebido. As 3 primeiras palavras da frase: Deus sabe que. Você sabe o que essas 3 primeiras palavras falaram para mim? Que o diabo chegou para a humanidade e falou assim: você não precisa confiar na bondade de Deus. Você não precisa confiar na bondade de Deus quando Ele disse que não era para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E toda vez que nós nos cegamos pela realidade que às vezes assola o nosso coração, infelizmente eu preciso falar isso para a gente. Foi isso que eu senti. Eu estou desconfiando da bondade de Deus. Porque Deus tem uma cena a respeito da nossa vida que nós não conseguimos enxergar. E eu acredito que Ele permite que a gente passe por algumas coisas para que Ele veja, Ele pergunte ao nosso coração assim: você crê realmente que eu te amei? Ou será que diante do primeiro problema que te aparece, a primeira vez que você é questionado, a primeira vez que as coisas não acontecem do jeito que você quer, você vai escolher fazer da sua maneira? A natureza do ser humano é não confiar em Deus, infelizmente. Por isso que Jesus veio. Porque quando nós pegamos a missão de Jesus, quando nós pegamos a vida de Jesus, quando nós pegamos a pessoa de Jesus, nós vemos um Deus se esvaziando, não contabilizando a sua grandeza e se tornando ser humano igual a nós, em pura obediência ao Pai, e nos falando assim: vocês merecem morrer por não confiar em Deus, mas eu morrerei no lugar de vocês porque eu confio em Deus. Tem uma frase muito comum, assim, não sei quantos já ouviram ela, que fala assim: engraçado, todos os homens quando crescem querem ser reis, donos de empresa, homens bem-sucedidos, mas o Deus, Jesus, é o único Deus que quando cresceu quis se tornar homem. Nasceu como um menino. A gente olha Jesus como menino, a gente acha que Jesus já estava na barriga de Maria fazendo plano. Irmão, eu tenho que encontrar com José, depois com José eu tenho que passar na mulher samaritana. Nós temos uma facilidade, assim, falar de Jesus Deus não nos desafia tanto quanto falar de Jesus homem. Porque às vezes o fato de dizer que ele se tornou homem enfraquece, ele não enfraquece. Foi um puro ato de humildade. Vocês, por não confiarem em Deus, estão morrendo. E eu, porque confio em Deus, estou passando pelo que eu tenho que passar para que vocês tenham vida eterna, para que vocês não morram mais. E aí Jesus nos dá uma lição: se você crê nisso, você precisa compreender o seguinte, que quem tem esses meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que compreendeu o meu amor por vocês. E Jesus vai mais adiante, que se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós precisamos crer que Jesus, Ele nos leva a uma realidade além da nossa cegueira, e é só Ele que leva. No mesmo episódio desse capítulo 14 de João, Jesus fala com clareza: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém me leva vocês ao Pai se não for por mim. Ele nos substitui integralmente na debilidade da nossa cegueira, sem perder a percepção da história toda, porque Ele sabia que, se tornando um de nós, Ele pagaria um preço que você e eu deveríamos pagar. Mas existem diversos tipos de cegueira que nos impedem de ver isso. Nós perdemos a consciência da natureza do pecado. Nós perdemos a consciência. Quer ver uma coisa? Eu sei que muitos aqui já renderam seu coração a Jesus. Muitos aqui falam assim: Jesus é meu Salvador. Às vezes eu vejo as pessoas postando com muita naturalidade nas redes sociais que eu confio em Jesus. Gente, essa é a parte fácil de acreditar. Deixa eu inverter a pergunta. Pelo que Ele morreu na sua vida? Eu sei pelo que Ele morreu na minha. Qual é a culpa que toma conta do seu coração, pela qual Deus teve que usar de mais amor para te alcançar? Deixa eu dar duas cenas. Constantemente eu ouço pessoas falando assim: Jesus é meu Salvador, mas eu ainda não perdoei. Outra cena: Jesus é meu Salvador, mas eu ainda me sinto culpado dele. Qual é a culpa da sua vida? Aquela que te acusou até aqui.
É muito fácil a gente falar que Jesus é nosso Salvador quando a gente não tem a percepção daquilo que Ele precisou perdoar na gente. É difícil até medir o tamanho do amor de Jesus a partir de nós mesmos se a gente não entende isso. É difícil. Não que a gente consiga retribuir, mas medir. Para eu entender Jesus como Salvador, eu preciso ter uma percepção clara do pecador que eu sou, do quanto eu desconfio de Deus o tempo todo na minha vida. Vocês entendem isso? Porque na hora que isso se torna claro, entra na caminhada cristã uma palavra, que é a primeira palavra que tem que fazer sentido para mim e para você, quando eu resolvo ser discípulo de Cristo: arrependimento. E arrependimento não é nada negativo não, gente. Arrependimento é levar a minha mente a uma outra percepção da vida, que não é a minha percepção da vida, e essa percepção ela só é alcançada quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem Jesus é, e eu sei que Ele fez isso por mim, mesmo eu sendo o que sou. Então eu resolvo ser seguidor dele. É o arrependimento que nos conduz à percepção clara de que existe um Deus amoroso cuidando de toda a história, inclusive da minha história. É o arrependimento que faz a minha vida mudar de direção e de percepção, porque eu deixo de obedecer a mim mesmo, desconfiar de Deus e passo a confiar plenamente em Deus. E talvez esse seja o maior desafio de qualquer discípulo cristão, e essa é a proposta de Jesus. Vocês desconfiaram de Deus lá em Gênesis 3, e vocês precisam chegar em Apocalipse totalmente confiantes em Deus, porque Deus tem cuidado de vocês. A gente esquece disso. A gente esquece disso. Existe uma outra cegueira muito comum, e essa aí talvez seja mais comum em pessoas que caminham há mais tempo em igrejas, em ambientes religiosos, que é a cegueira religiosa. A gente chega diante de Jesus cheio de muito preconceito. Em João capítulo 9, tinha um homem cego. Jesus foi lá e curou o cego. Na hora que ele chegou na igreja, sabe qual foi a primeira coisa que perguntaram para ele? Quem te curou? Mas eles não estavam perguntando quem te curou, porque eles queriam falar assim: poxa, eu quero saber dessa história. Que negócio surpreendente. Eles queriam saber quem te curou por causa daquela frase ali, ó, que está no versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus não, pois ele cura no sábado. Porque para o fariseu curar no sábado era pecado. A gente coloca as pessoas dentro do nosso pecado religioso. Porque eu já passei por igreja e não deu certo. Então eu tenho que trabalhar na minha relação espiritual com a igreja na minha medida. Deus faz maravilhas na igreja que nós não entendemos e nós questionamos. Porque Deus tem que fazer as maravilhas da forma que eu acho que tem que ser. E aí nós vivemos, vou usar uma palavra talvez um pouco complicada, nós vivemos um ceticismo espiritual dentro das igrejas. Como se Deus não realizasse mais maravilhas e milagres do jeito que Ele quer, aonde que Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quiser. E nós deveríamos saber disso mais do que ninguém, porque cada um de nós aqui dentro somos um milagre de Deus único, intransferível, pessoal. Eu só preciso abrir mão do meu ceticismo religioso, da minha cegueira religiosa, e voltar a confiar num Deus que governa a minha história. Eu preciso enxergar por trás das cortinas. Eu preciso me arrepender. Vai parecer heresia para alguns o que eu vou falar, mas talvez a gente tivesse que se arrepender todo dia. Porque nós continuamos repetindo o evento de Gênesis 3. A serpente fala assim: é que Deus sabe que se você não fizer do seu jeito, três lições que eu quero compartilhar conosco essa noite, a partir da experiência de Eliseu e seu moço, para nós moços. Primeira, quando não temos uma percepção espiritual da vida, nós assistamos, né? Nós nos assustamos com as batalhas que nos aguardam. Quando nós não temos uma percepção espiritual da vida,
nos assustamos com as batalhas que nos aguardam. Aquele moço viu os guerreiros da Síria e se assustou e gritou: meu Senhor, o que faremos? Meu Senhor, o que faremos? Quando eu perco a percepção espiritual da vida, eu me assusto com as batalhas que aparecem à minha frente. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira, no calendário do ser humano, é dia de problema. Estou errado? Sexta, é assim, quando chega a sexta, aí todo mundo, oba, chegou a sexta. Quando chega a segunda, todo mundo, putz, segunda-feira, mais uma semana. Final de ano está uma correria danada. 13º não vai dar nem para pagar as contas do mês desse ano, quanto mais comprar presente para a esposa. E se eu não der presente para ela, vai ser uma briga lá em casa, porque ela gosta de presente. Aí começa. Segunda-feira é assim. Não é assim? Ou então falando, ainda bem que vai sobrar um dinheirinho para pagar a prestação da casa que vem. A gente não persegue a prestação da casa, a prestação nos persegue, né? Quando a gente perde a percepção espiritual da vida, nós nos assustamos com as primeiras batalhas que vêm à nossa frente. Vamos trazer isso para um ambiente mais íntimo? Quando sai uma briga na nossa casa, quando a gente discorda com a esposa, com o namorado, com a namorada, quando a gente discorda com os filhos, quando a gente discorda com os pais, e a gente perde a percepção que a casa, a família, é um presente que Deus deu, que deveria ser inalienável, mas não é. O nosso chefe, que nos persegue, o emprego que a gente acha que não é justo. Quando a gente perde a percepção espiritual da vida, nós nos assustamos com as batalhas que nos aguardam. Eliseu não se assustou. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quiser perceber Deus nesse cenário espiritual, a primeira coisa que eu tenho que falar para ti essa noite é trazer para você a resposta do apóstolo Paulo para esse tipo de cenário. Eu vou ler só o sublinhado, tá bom? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades e contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda que por trás de toda a luta que você está tendo na sua vida, há uma luta espiritual acontecendo. Toda luta que você tiver na sua vida. Quando você tiver um problema com a sua esposa, quando você tiver um problema com o seu filho, quando você tiver um problema com o seu patrão, quando você tiver um problema com o seu pai, e se você tem uma percepção espiritual da vida, principalmente se você foi alcançado por esse amor redentor de Jesus Cristo, para e pensa que por trás daquela pessoa falando asneira no seu ouvido e das besteiras que saem da sua boca, há uma batalha espiritual acontecendo por trás. E me permita a franqueza. As maiores batalhas espirituais da nossa vida acontecem da porta da nossa casa para dentro. As maiores. Porque da mesma forma que tem um Deus soberano, o diabo continua soprando na nossa orelha, é que Deus sabe. E eu tenho vivido o drama como pastor de ver pessoas de longas datas de caminhada espiritual se entregando para essas batalhas, como alguém que perdeu a percepção espiritual da vida, como alguém que esqueceu o tamanho do amor de Jesus por ela. Mas deixa eu lembrar para vocês que a Bíblia, quanto à postura do diabo sobre as nossas vidas, ela fala o seguinte. Primeiramente, eu quero usar 2 textos para isso. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo é o inimigo de vocês. Ele anda ao seu redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O diabo não dá sossego. O diabo não dá sossego. Essa semana, eu não sei com quem que eu conversava, e aí a gente estava batendo um papo totalmente informal, aí ela falou assim, cara, esse tal de diabo, ele não para? Eu falei, não para. Ele não para. Para que ele vai parar? E vou falar mais. Ele conhece mais você do que você mesmo.
E vou falar mais. A gente fica cego porque não percebe Deus, mas o diabo, quando está na presença de Deus, ele treme. E a gente nem treme mais. Tamanha cegueira espiritual dos nossos olhos. E Tiago completa a frase de Pedro com outro versículo. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fará o quê? Ele foge. Ele foge. Nós preferimos dar ouvido ao que ele diz do que resistir a ele, porque resistir é uma coisa fácil? Não é fácil, tira pedaço da gente. Mas eu preciso resistir. E o que eu achei de interessante nesses dois versículos é que enquanto Pedro fala, fique firme na fé, perdão, no pé não, né? Fique firme na fé, Tiago fala, submetam-se ao quê? Existe uma dupla responsabilidade aqui. Eu preciso ficar firme na fé que me alcançou e eu preciso me colocar debaixo da vontade de quem? Aí sai a discussão dentro de casa. Em vez de eu ir lá orar para ter a resposta sábia, eu vou bater boca. Sabe o que é isso? Uma espiritualidade autocentrada, egoísmo, vaidade. Eu falei que eu passei por 2 experiências essa semana desagradáveis. A segunda foi num concílio. Aliás, o Jackson sofreu mais que eu larguei ele lá. Eu fui fazer um casamento, fui pro bom. Homens de Deus batendo boca de pé e berrando um para o outro. Isso acontece em todo lugar. A outra coisa que esse texto me cruza, e a gente precisa estar atento, é sejam o quê? Sóbrios e façam o quê? Não dá mole, porque ele vem para cima. Ele vem para cima. Por isso, resistam a ele, diz Tiago, e ele fugirá de vocês. Cláudio, mas como eu vou resistir a esse cara? Seguinte, segunda dica da vida de Eliseu. Para batalhas espirituais, precisamos compreender o quê? Realidades espirituais. Eliseu sabia da realidade que o guiava. Eliseu fala assim, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que Deus está falando para nós essa noite, que aqueles que são por vocês são mais numerosos que o inimigo de vocês. Por isso que Paulo, no mesmo texto, ele fala assim, finalmente, fortaleçam-se em quem? No Senhor e no poder de quem? Não é o meu poder, não é a minha forma de resolver o problema, não é a minha forma de resolver a vida, é a forma que o Senhor propõe que nós resolvamos a vida. E Paulo ele vai mais adiante, num outro texto, quando ele diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo o quê? Os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos armas espirituais que outras pessoas não têm, então nós precisamos recorrer a essas armas. E diante dos embates da sua vida, quais são as armas que você tem recorrendo? São as espirituais mesmo? Aí você pode falar assim, Cláudio, eu não sei o que é isso. Tá bom, vou te explicar. Naquele mesmo texto de Efésios 6, Paulo nos ensina a lidar com armas espirituais. E ele fala primeiramente, vistam toda a armadura espiritual. Aqui tem uma palavrinha que faz toda a diferença para você e para mim. Ele fala, vistam toda. Partes da armadura não servem. Alguma parte da armadura não serve. Vistam toda. E ele repete no final do texto o seguinte, por isso, vistam toda a armadura de Deus. É a sua armadura? Não é a armadura do Homem de Ferro. Vistam a armadura de... Então, se existe um padrão para a gente lutar as batalhas espirituais da nossa vida, se existe uma forma de a gente se defender, se existe uma forma de a gente fazer parte da luta, é da forma de Deus. Então ele fala, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer como inabaláveis. Só que na hora que as lutas vêm, nós vestimos as nossas armaduras, nós usamos as nossas armas, nós usamos as nossas espadas e queremos vencer. Não vai vencer nunca. Não vai vencer nunca. Meu irmão,
Está na hora da gente mudar a realidade das nossas vidas a partir daquilo que Jesus fez por nós. As nossas armas não são humanas. E pode parecer pesado para você, é pesado para mim, mas nós precisamos nos revestir como quem crê no amor redentor de Cristo e viver da forma dele. Quando Paulo fala disso, ele enxergava esse modelo de armadura. Na época de Paulo, as armaduras usadas eram essas. E Paulo é tão bom conosco que ele fala a respeito das partes dessa armadura. Ele fala que nós devemos vestir o cinto da verdade. E aqui a palavra verdade no grego diz o seguinte: a verdade que te contaram. Se tem que existir uma verdade que nos contou que faça sentido, é a do Deus Redentor que morreu por nós. Então, nós devemos vestir o cinto da verdade que nos foi contada, da verdade do Evangelho. Ele vai falar também que nós devemos vestir a couraça da justiça. E a palavra justiça aqui, ela quer dizer o seguinte, ela quer dizer a couraça de pessoas que foram justificadas pelo amor de Deus. Se Deus se justificou você através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, se proteja nisso, porque você é guardado do Senhor. É isso que Paulo está falando. Ele vai falar uma coisa, gente, que para mim é impactante, que nos seus pés esteja a sandália do Evangelho. Sabe o que Paulo está falando? Aonde você andar, que as pessoas conheçam o Evangelho através de você. Eu saí daqui, fui lá fora, as pessoas têm que conhecer o Evangelho, porque isso é que dá terreno sobre os meus pés. Eu entrei no meu trabalho amanhã, entrei na minha faculdade, entrei na minha escola, é o Evangelho que tem que chegar primeiro. É disso que Paulo está falando. Paulo vai falar também que nós devemos manter o escudo da fé. E ele vai mais à frente. Esse escudo nos protege dos dardos inflamados do maligno. Olha o tamanho da responsabilidade. Se a sua fé está no lugar certo, ela serve na sua vida como escudo. Agora, se eu estou ouvindo Satanás falando, é que Deus sabe, está faltando alguma coisa. E provavelmente é fé. E eu sempre reforço, gente, fé não é pensamento positivo. Vai que Deus vai fazer dar certo. Fé é confiança. Fé é credibilidade. Fé é certeza que se Deus é por nós, fé é isso. A fé não sou eu que vou lá e faço. Sou eu sabendo que quando eu chego lá, já está feito porque Deus fez. Isso tira toda a dúvida do nosso coração. Jesus fala que a fé, ela é do tamanho de um grão de... Vocês já viram um grão de mostarda, o tamanho que é? Esse dia enroscou um negócio no meu dente lá em casa, eu falei, o que é isso, amor? É grão de mostarda, tão pequeno que é. Não, que o buraco do meu dente é grande mesmo, viu, gente? Mas vocês já viram o tamanho da árvore da mostarda? É um negócio enorme. Fé é isso. Se você crer desse tamaninho assim, você protege uma coisa enorme. E Paulo vai falar mais que você tem na sua cabeça, e eu achei interessante ele colocar nesse lugar essa parte, o capacete do que dá? Se você tem consciência que Deus te ama, mantenha isso aonde? Quer ver um negócio? O pecado, a serpente chegou para Adão e Eva e falou assim, viu? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai acontecer nada. Essa história entrou por onde? Dica. Não foi? Não é isso? A palavra de Deus diz que a salvação vem pelo ouvir da... Entra por onde? Pelo mesmo lugar que entra a salvação, entra o pecado. Todo o erro é que a gente dá ouvido para a pessoa errada. O pessoal fala, eu tenho que sentir, você tem que sentir nada, você tem que ouvir. Ou você vai ouvir o que o diabo está falando, ou você vai ouvir o que Deus está falando. Aí vem a melhor parte de todas,
que é aquilo que mantém a nossa luta em dia, porque a espada é o quê? A palavra de Deus. E aqui é o maior pecado nosso, a gente não para estudar, para conhecer, para se aprofundar na palavra de Deus. Tem cristão que sai daqui com a batalha com a arma cega, porque não vai lutar na vida com a arma cega, vai batalhar com a arma sem fio, porque não se debruça na palavra de Deus. Aí fica contando com a espada do pastor, é pior ainda. Paulo fala, vistam toda a armadura espiritual. Se apegue à verdade do Evangelho, viva como alguém que foi amado, creia naquilo que lhe foi dito, mantenha os seus pés firmes no Evangelho, que a salvação não saia da sua cabeça e que você lute porque você é um conhecedor da palavra de Deus. Antes de você ser cristão de palestra do YouTube, seja conhecedor da palavra de Deus, porque tem muita palestra do YouTube falando besteira aí. Seja conhecedor, se debruce sobre ela. Tem gente aí que conhece Deus menos que a gente e sabe mais da palavra de Deus do que a gente, que já devia conhecer desde o começo. A gente chega lá fora, a pessoa pergunta, fulano, mas como é que é isso na palavra de Deus? Espera aí que eu vou perguntar para o pastor. Não é, gente. Se uma pessoa é nova, ok. Mas se não é, está na hora de saber. Terceira e última dica para a gente encerrar. Antes de começar qualquer batalha, precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. Gente, eu não vou nem ler o texto. Isso aqui, como diz um dos meus mentores, reverendo Hernandes Dias Lopes, isso é o óbvio ululante da vida cristã. Antes de batalhar, o que Eliseu fez? Valeu, Emerson, ajuda a pessoa aí. Antes de batalhar, o que Eliseu fez? Amanhã, quando aparecer o primeiro problema da sua vida, o que você tem que fazer antes? Oh, Senhor, obrigado. Não entre em batalhas na sua vida sem orar. Nunca. Não entre em nenhuma batalha na sua vida sem Deus abrir a percepção espiritual da realidade do que está por trás da cortina. Jamais. Porque toda vez que nós entramos em batalhas na nossa vida sem orar antes, nós perdemos. Quando Eliseu orou, o texto diz que Deus abriu a percepção do moço e ele viu um carrilhão de gente lutando por eles. E os anjos do Senhor continuam lutando pelas nossas vidas até hoje. O Senhor continua agindo nas nossas vidas até hoje. Então não entre em nenhuma batalha na sua vida sem orar primeiro. Pelo amor de Deus. Briguei com a esposa, vou lá orar, amor, depois eu converso essa história. A mulher detesta isso, mas vai orar. Deus resolve. O negócio está pegando fogo em casa, ninguém sabe o que dizer. Eu disse que espera aí, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, colocar nosso joelho no chão e falar com Deus. Depois a gente conversa. Acalorou a conversa, ora. Não sei se eu vou comprar a casa nova, ora antes. Não sei se eu vou comprar o carro novo, ora antes. Não sei se eu tenho que sair desse trabalho e ir para outro trabalho, ora antes. Não sei se eu mato o meu chefe, ora antes de matar. Se matar, vai abençoado. Mas ora antes. Aquele moço só teve uma percepção do tamanho da batalha que eu aguardava quando ele parou para orar. A vida funciona assim, com 3 coisas. Sabe quais são? Pé no chão, olho na eternidade e joelho no chão. É assim que a vida funciona. O cara pode ser o maior entendido de Bíblia. Se não tiver o joelho no chão, não sabe nada. Porque saber sobre Deus não é conhecer a Deus. O cara pode ter 30 anos de igreja. Se não tiver o joelho no chão, não vale de nada. Não vale nada. Vira só participante do clube. Só isso. Só isso. Participando do clube. Nós temos... A pedrada que eu tomei, gente. Efésios 6, versículo 18. Eu queria que vocês lessem comigo sobre isso. Vamos ler? Orem
De novo. O pessoal aí de cima lê comigo também, viu? Orem. A batalha apareceu, o que você faz? Ore no Espírito em toda ocasião. Ora pela sua família, ora pelo seu filho, ora pelo seu trabalho, ora pelas pessoas que te oprimem, ora pela sua viagem amanhã, ore quando acordar, ore quando dormir, ore com a sua esposa, ore com seu marido, ore em toda ocasião. Segunda coisa, estejam atentos e perseverem na oração. Deus não vai responder na hora. Oração não é e-mail, ok? Oração não é WhatsApp. Oração é insistência. Tempos atrás eu ouvi uma história de uma senhora, deve ter seus 60 e poucos anos, e foi estranho porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu cheguei na igreja, estava tendo uma festa, era batismo, aquela coisa toda, e eu não entendi a festa, confessava, eu não entendi a festa. Diante disso, eu participei da festa, tinha bolo, e depois fui perguntar o que estava acontecendo. Era um senhorzinho que estava batizando. E falaram assim: Cláudio, você sabe por que essa festa está acontecendo? Está vendo aquela senhorinha quietinha lá no canto? Está vendo ela? Aquela senhora orou quase 20 anos para que o marido dela estivesse aqui hoje diante de Jesus. Oração não é e-mail, gente. Não desistam dos seus filhos. Não desistam dos seus maridos. Não desistam dos seus pais, das suas esposas. Não desistam. O apóstolo Paulo fala assim: estejam atentos e orem com perseverança. Não desistam. Porque quem faz a obra é o Senhor. No tempo dele, do jeito dele. E às vezes Deus dá uma resposta inesperada. Quando a gente viu lá o Palmeiras na torcida do Corinthians, na história de Eliseu, a expectativa era que houvesse guerra. E o que aconteceu? Manda servir comida e bebida para eles. Faz um jantar para esse pessoal. Eles são nossos inimigos. Tira a faca, tira a espada, mas serve. E às vezes o que a gente precisa é de uma atitude de fé, de um joelho que ora, boa, não impulsionada pela nossa braveza, pela nossa falta de percepção espiritual. O que a gente precisa fazer diante das questões que nos agridem, e geralmente elas têm nome, né? Não é verdade? Tem alguma coisa que agrida você que não tem nome? Você sabe o que agride. Não é? Ora por ele, ora por ela, ora por aquela situação, ora com ele se for possível, ora com ela e faça um banquete. Sirva com o seu melhor essa pessoa. Sirva com o seu melhor esse problema. Eu vejo às vezes pessoas desmotivadas com o trabalho e falam assim: eu vou trabalhar meia boca. Afinal de contas eu não ganho tanto assim. Eu vou fazer a faculdade meia boca, afinal de contas é só uma faculdadezinha. Não faça nada meia boca na sua vida. Faça como alguém que acredita no Senhor. Eu vou ter um namorinho meia boca, não me leva a sério. Vou ficar. Vou pegar o crush. Não faz isso não. Ora por ele, ora com ela.
Fala assim, esse negócio faz sentido. Se foi Deus que colocou, esse negócio vai dar certo. Não desiste da sua casa, não. Ora com a sua casa. Ora com perseverança. Deus não responde oração WhatsApp, gente. Deus responde oração de joelhos que criam calos no chão. Diante das batalhas da sua vida, é a hora que Deus está testando os seus olhos espirituais e perguntando a você essa noite: você está olhando para a batalha ou para o Deus que está conspirando a teu favor? Vamos orar?